Tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, este sempre dito e pequeno grupo, Senhor, mas cheio de desejo de servir a Tua causa, Senhor. Cheio de desejo, Senhor, de cumprir os Teus desígnios, Senhor. A nossa pequenez é na mesma proporção, Senhor, do tamanho da vontade que nós temos de servir a Tua causa, Senhor. De sermos perdoados pelo Senhor, de sermos abençoados, Senhor. De sermos pobres que possamos enriquecer a muitos, Senhor. De sermos fracos, Senhor, que recebem da Tua força, Senhor. De aprendermos pelo contraste da Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que parece, Senhor, que temos percebido e sentido, Senhor, que o diabo não queria que nos reuníssemos aqui hoje, Senhor. Tanta coisa que aconteceu de última hora, mas o Senhor sabe, aqui estamos nós, Senhor, os Teus pequenos guerreiros, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não só por este pequeno grupo aqui reunido, mas também, possivelmente, com outros aí pela internet, Senhor, outras pessoas, Senhor, que têm a mesma fome e sede de justiça que temos tido, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aceite esta primeira parte, estes hinos simples cantados, Senhor, com instrumentos simples, Senhor, sem nada de extraordinário, mas com o coração nosso, Senhor. E agora, Senhor, dá-nos da Tua unção, Senhor, para que a Tua palavra desça do Teu trono, Senhor, e chegue ao coração dos Teus filhos, não segundo o meu pensamento, não segundo a minha inteligência, os meus argumentos, Senhor, mas segundo a vontade e os desígnios do Teu Santo Espírito, Senhor. As pessoas que estejam aqui neste recinto, Senhor, e aquelas que possam estar acompanhando por aí, Senhor, seja pela rádio, seja, Senhor, pelo vídeo, Senhor. No nome santo de Jesus pedimos também que o Senhor cuide, Senhor, da Tamires lá onde ela ficou, Senhor. Ela não pôde chegar aqui, Senhor, como outros estavam no hospital, mas agora estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sabemos que o Senhor tem provido um caminho para os Teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Coisinha mais linda. Olha só. É um gatinho, ninguém está vendo, ninguém vai mostrar, mas o gatinho está querendo acompanhar aqui o movimento. Nós estamos aqui, eu cheguei a pensar hoje que não tinha como nem abrir as portas, né? Porque de última hora, logo que eu saí do trabalho, né, todos já estão percebendo, normalmente não é o meu dia aqui às terças-feiras, mas o pastor Vicente teve que viajar, e então eu saí do trabalho e pensei que eu sairia do trabalho e viria direto para cá, né? Mas passei em casa e de repente as coisas foram desencadeando, né? Os incidentes e os acidentes. E a metade foi para o hospital e a outra Tamires também, no meio do caminho, teve que voltar para casa, não está passando bem. E aí vai trânsito para cá, e trânsito terrível, e, enfim, falei, nós não vamos conseguir hoje, será que não? Mas nós conseguimos. Estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E eu fico pensando, irmãos, nós estamos meditando sobre, né, esse tema, aprendendo pelo contraste, né, dentro do cativeiro babilônico, dentro dos 70 anos do cativeiro babilônico, né, onde temos podido aprender que Deus ensina pelo contraste, né, e agora nós, último encontro nosso, já fizemos uma primeira parte a respeito desse tema, e achava que fosse falar sobre isso no próximo sábado, porém com essa mudança de rumo, pensamos em aproveitar ainda hoje e já dar alguma sequência, né? Creio que, apesar de faltando a metade aí da técnica, né, o senhor diretor, mas estamos no ar certinho, rádio e vídeo também, né? Provavelmente irmãos estejam aí nos acompanhando pela internet. É a Rádio Princípios, pela página www.princípios.varginha.br, tem sido uma bênção de Deus. Agora aí com o grupo da Rádio Princípios,
que mais sabem falar de salmos, orar uns pelos outros, né? E transmitir experiência. E agora descobriram aí um aplicativo, né, do irmão Jacob, né, lá de Manaus. Quero fazer contato com ele, que contém 304 mensagens do profeta de Deus. Tem a Bíblia, tem inários, né, e coisas desse tipo. E então a Rádio Princípios está aí caminhando desta forma que ninguém consegue compreender bem, mas é que as coisas de Deus não são para serem compreendidas, elas são para serem cridas, né? Esta é a maneira de se poder enxergar a Deus, é exatamente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A Rádio Princípios continua com esses hinos edificantes, gostosos, com salmos, com provérbios. Quem não tem podido acessar a Rádio Princípios está perdendo coisas gostosas, né? De todos os modos, ela está aí através desta página. As pessoas podem ouvir através do notebook, do PC, o computador, desktop, pode ser através do seu smartphone, não é? Enfim, aqueles que querem, tem aí hinos antigos, hinos gostosos, hinos cantados por pessoas também mais atuais, mas sempre dentro daquele perfil, não é? Aquele cântico que é edificante, não é esta coisa que se vê por aí da chamada religião moderna, que realmente não se sabe aonde isso vai chegar. Na verdade, se sabe de onde vem e se sabe aonde vai chegar, não é? A Bíblia fala sobre isso. E nós estamos aqui nesse quadro, nessa terça-feira, para dar sequência, e quem sabe no sábado, não sei se o pastor vai poder voltar para o sábado, mas se ele não puder, nós vamos estar aqui da mesma forma, né? Dentro desse propósito de Deus. Os irmãos sabem, para a gente, hoje nós estamos com visita diferente, além da irmã Andréia. A irmã Andréia não vai comunicar a audiência lá do Rio de Janeiro, de São Pedro do Pernambuco. Não, mas é que lá no encontro, eu não sei se vocês viram, mas eu vi lá no encontro lá em Jacutinga, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. O pastor Paulo falou: não estou muito acostumado com esse negócio de internet, né? E aí ele leu lá São Pedro do Pernambuco, mas o Pernambuco era o próximo da lista, porque São Pedro da Aldeia, a irmã André, que está conosco hoje, é lá no Rio de Janeiro, mas hoje com uma companhia diferente, com a mamãe, que ela falou o nome ali fora, mas eu já me esqueci. A nossa irmãzinha querida, irmã Heloísa, seja bem-vinda, né? Não temos muito mármore, não temos muito conforto e nem temos muita gente, principalmente na terça-feira, mas nós não estamos preocupados nem com os mármores, nem com o número. Nós estamos preocupados em que haja almas que façam a diferença desse mundo religioso do século XX. Não falamos isso para criticar pessoas, para censurar pessoas, mas qualquer um, né, mesmo lá dentro das igrejas hoje, quase quaisquer delas, há pessoas assim conformadas, sofridas e sofrendo, não podendo aceitar o que está acontecendo, mas não sabendo para onde ir, não sabendo o que fazer, nem como fazer, não é? No entanto, nós temos descoberto, com a graça de Deus, através de um profeta previsto na Bíblia, previsto nas Escrituras, tão importante dizer isto, no Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 5, não é? Vemos em Mateus, temos em Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, se eu não me engano, Jesus mesmo falando que ele enviaria, tinha que ser um profeta para os últimos dias, para restaurar o evangelho original, restaurar a palavra original, que as pessoas veem ali na plaquinha, não é uma placa de igreja, mas é realmente isso. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas, né? Antes do grande e terrível dia do Senhor. É só olhar Malaquias capítulo 4, versículo 5, é só olhar Mateus 17, 11, é só olhar Lucas capítulo 9, é só olhar Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Então Deus manda um homem bem no modelo de Pedro, no modelo
que nós temos na Bíblia, sem ser letrado, sem ser preparado, do ponto de vista dos homens, sem teologia, sem nada, mas um homem que, cheio do Espírito Santo, nos traz a mensagem conquistadora de Jesus Cristo, para nos levar de volta àquele evangelho lá do passado, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas indignidades. Mas nós estamos aqui e seguiremos em frente no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Já levantamos as mãos pela Tatá, que está lá, que voltou da metade do caminho. O nosso pequenininho, a metade do povo estava no hospital, mas agora já está aqui, né? O Lincolnzinho caiu lá e machucou, e muito sangue, aquilo apavora um pouco, né? Mas graças a Deus já está até correndo atrás do gato, né? Agora há pouco eu já vi ele correndo atrás do gato ali. Nós vamos, irmãos, dar sequência no Aprendendo pelo Contraste. O pequenininho lá. Nós vamos no Aprendendo pelo Contraste, nós vamos no sábado, que não foi o passado, porque sábado passado nós estávamos no encontro, né? no anterior. Nós então falamos sobre Aprendendo pelo Contraste e lemos os versículos que eu inclusive passei aí no grupo da Rádio Princípios, né? Os vários versículos. Nós não vamos ler novamente Apocalipse 5, versículos 5, 6, Salmos 23, 5, Oséias 6, 1, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, Hebreus 11, 32, 34, né? 1 Pedro 4, 13, né? Todos eles falando mais ou menos isso. Sinto prazer, mas nas aflições, prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias. Isso é 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Prazer nas necessidades, prazer nas perseguições. Olha o prazer do louco, do evangelho louco do louco apóstolo Paulo, né? Não é prazer na casa nova que ganhou na igreja, não é prazer na conta bancária, nem no carro novo, nada disso, né? É prazer nas aflições, prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, nas necessidades. Então esses versículos todos dizem a mesma coisa, né? Hoje nós vamos ler um versículo a mais, que eu acrescentei inclusive depois que passei aí a mensagem, o convite, que é Efésios capítulo 6, versículo 11, que vai dirigir-nos um pouco mais para a segunda parte, para essa próxima parte, nem a segunda, né? Do Aprendendo pelo Contraste. Os irmãos já puderam perceber que nessa ideia de aprendendo pelo contraste, Deus ensinando e o povo dele aprendendo pelo contraste, é um embate entre a dor e o prazer. Perceberam isso desde que começamos? O mundo de Deus, o mundo da Bíblia de Deus, o mundo do verdadeiro evangelho, o mundo da verdadeira história do povo de Deus, é um mundo que se começa pela dor. Não tem como ser diferente. Pela dor, Paulo falou, pelas injúrias, pelas aflições, pelas fraquezas, pelas perseguições, pelas angústias. Começa do elemento dor, para que se chegue no elemento prazer, no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, no tempo de Deus. O mundo das religiões, de um modo geral, o mundo do sistema religioso, especialmente do século XX, que aí está, não é? E não só do sistema religioso, nós vamos ver hoje, inclusive, né? Nós vamos ver isso aqui hoje, ele faz o caminho inverso. Ele começa pelo prazer, né? O ponto, o fulcral, né? O atrativo maior das religiões hoje é o prazer. Venha para a minha igreja e você vai sair daqui correndo o risco de amanhã chegar lá e ganhar sei lá, se até não é na loteria, viu? De ter a conta abençoada, de ter um salário melhor. E olha, não raro coisas boas e coisas que Deus faz, né? O Deus que joga a sua chuva em cima da boa erva, do lírio, Ele é o mesmo Deus que joga a mesma chuva sobre as ervas daninhas, não é isso? As ervas daninhas sobrevivem, são abençoadas por Deus.
não é? O joio e o trigo. O trigo vive das bênçãos materiais de Deus, do sol e da chuva, mas o joio também vive da chuva, vive do mesmo sol. Porém o trigo no seu tempo será juntado e recolhido ao cereiro do Senhor, e o joio que recebe bênçãos de Deus será amarrado. Ele já está amarrado aí, está sendo amarrado, ele já está de mãos dadas. Parábola de Jesus. O joio vai ficar amarrado em montes. As igrejas estão cada vez mais unidas em torno de concílio mundial de igreja, em torno da imagem da besta, estão cada vez mais de mãos dadas, cada vez mais iguais, não é? Mas apesar de receberem as bênçãos de Deus, a chuva de Deus, o sol de Deus, o joio vai ser lançado na miséria, no fogo. Isso é Jesus que falou, não fui eu. Então eu só repito isso para a gente dar sequência no nosso assunto hoje. No mundo de Deus, se começa pela dor, pelo sofrimento, pelo desprezo, pela perseguição, pela angústia, pela aflição, para se chegar no resultado do prazer do Senhor. Porém, a Bíblia de Deus diz: não é aqui o vosso descanso. O vosso descanso, o nosso prazer não é aqui. Aqui nós temos prazer nas aflições de Cristo. É o que a Bíblia ensina, não é? Este evangelho não é um evangelho de porta larga e que atrai muita gente. Não é um evangelho de igrejas lotadas. Este é um evangelho daquele que Jesus disse: estreita é a porta e poucos são os que seguem, num evangelho que se prega, em que se começa pela dor, pelas aflições, para se chegar no tempo de Deus ao prazer. O evangelho que está na moda, o evangelho que pega e que lota igrejas, que enche, que constroem-se templos fabulosos, etc, etc, é o evangelho que começa pelo prazer. Eles nem pensam em dor, mas infelizmente começam no prazer, mas se eles não mudarem, se eles não se arrependerem, eles vão terminar na dor, e muita dor, aqueles que não trilharem este caminho do Senhor, não é? Vamos ler Efésios 6:11, e aí eu dou mais uma resgatada no nosso último encontro, para hoje discutir um assunto que eu deixei aí até escrito, hein? Reflexo condicionado, que coisa, hein? Comida gostosa faz dar água na boca, hein? Que cheirinho de comida gostosa, hein? Dá água na boca. Efésios, mas é um perigo isso, é um perigo, é terrível, os reflexos condicionados. Você não precisa ver a comida gostosa, sabia disso? Hoje eu estava ouvindo alguém lá no fórum. Quem que estava falando? Um colega meu lá, que ele tem sabe aquela circunstância, nós sabemos disso, que nós não estamos com o olfato, com o cheiro da coisa, mas aquilo está na mente, você sente aquele cheiro. Se você estiver com fome, você pode até não estar cheirando, até não estar produzindo cheiro por aí, mas você sente, né? Isso é um reflexo condicionado da nossa mente, mas ele é perigoso. Vejam, ele é perigoso como Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo adverte-nos. E ele fala para evitar esse perigo, olha aqui, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Esta palavra, a palavra do tempo, a palavra revelada, a palavra trazida pela boca de Deus, que é a mesma velha Bíblia aberta através de um profeta de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que, irmãos? As astutas ciladas do diabo. Cilada é engano, é fraude, é tapeação, é engodo. Ou está revestido deste evangelho dos pés à cabeça, ou então eles estão trabalhando com o reflexo condicionado de um faz de conta que é prazer. Podem sentar-se. Nós vamos ver isso. Nós falamos aqui só mais um pouquinho de resgate do sábado atrasado, né, sem ser o passado, sobre essa questão de Deus ensinar pelo contraste e o povo dele ter que aprender pelo contraste. Nós falamos disso, se lembram? Qualquer pessoa que tem
Saúde. Tenho o prazer de ter saúde. Claro, estou saudável, está ótimo. Mas ninguém consegue ter o mesmo prazer de ter a saúde em relação àquele que esteve às portas da morte com a falta da saúde, com a doença, às vezes um câncer, um outro problema, passou por tudo aquilo e de repente ele volta a ter a saúde. O valor dessa saúde é completamente diferenciado. O profeta de Deus fala isso. O profeta de Deus fala desta forma, não é? Ninguém sabe exatamente o que é a verdadeira alegria se não se passou pelo drama da tristeza. Essa questão é extraordinária. Nós teríamos talvez alguns dias para falar sobre isso, para mostrar inclusive por que é, e o mundo não entende, por que é que Deus acabou permitindo a própria queda no Éden. Porque uma coisa é você ter uma vida boa, maravilhosa, salário bom, não tem filho doente, está tudo tranquilo em casa, a horta está uma beleza, a casa está tudo maravilhoso, você ter aquela sensação de prazer, é um prazer, está tudo bem. Mas outra coisa é você ter passado por situações terríveis, por derrotas, por dificuldades, por sofrimentos, por problemas, para readquirir a condição do prazer. Aí você sabe realmente valorizar. Os anjos de Deus, Apocalipse falam isso. Eles olhando, eles ouviam o canto dos redimidos, está em Apocalipse. E eles não entendem, o profeta, eles falam, eles não sabem o que é o canto dos redimidos, porque os anjos nunca se perderam, esses que não se perderam, esses que não acompanharam Lúcifer, esses que estão com o Senhor, não é? Eles não sabem o que é haver estar perdido na vida e depois ter sido salvo, encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não têm noção do que é isso. Eles têm o prazer deles, mas o prazer dos redimidos é superior ao prazer dos anjos. Vocês acreditam nisso? É porque Deus ensina pelo contraste. Por isso que nós nos submetemos, por isso que nós temos aprendido esse caminho do desprezo, da pequenez, do desprezível realmente, né? Porque vai chegar o tempo do presível, vai chegar o tempo da coroa, né? Vai chegar o tempo da coroa. Vejam vocês, o mundo de Deus, irmãos, até na natureza desta forma, é pelo contraste. Eu quero falar um pouquinho, voltar só um pouquinho nessa questão do contraste, porque nós vamos ver, é prazer, é dor, e eu quero voltar no engodo do prazer, no pseudo prazer, que é esse dos reflexos condicionados. Vou falar inclusive um pouquinho de coisas de animais, de teoria de cientista aí, para que a gente possa perceber como é que o diabo lida com a ciência do bem e do mal, com a filosofia, com a ciência, mas para enganar as pessoas, para criar religiões, para fundar igrejas, oferecendo soluções, mas no mais das vezes soluções materiais. E quando se ousa falar no evangelho puro, eles trocam o pastor, mandam ele embora. Ele não fica não, porque agora ele vem com esses negócios aí, mexendo na nossa roupa, no nosso cabelo, querer fazer que a gente seja igual a Bíblia lá de 2000 anos atrás, não sei o quê. Eles não querem isso. Eles não querem isso, né? Vejam, ainda um pouquinho dentro do contraste de Deus. Vejam como Deus estabeleceu, olha, depois da queda, uma coisa antes da queda lá no Éden. Nós temos um Éden de Deus maravilhoso, que veio por um tempo, não se sabe quanto. Aí vem a queda. A queda, se lembra como a queda entrou? Pelo prazer. Prazer. Inclusive sexual, é preciso que se diga isso. Mas depois da queda a coisa desceu e está seguindo. Está seguindo até hoje. Daqui a um tempo, o Éden de Deus vai ser restaurado. Vai voltar tudo ao que era. Mas nessa fase nós estamos no Éden satânico, diz o profeta de Deus. Né? Nós estamos vivendo sob o domínio, o mundo, o sistema humano, os sistemas políticos, sistema religioso, sistema econômico, sistema educacional é gerenciado por Satanás.
Ele disse isso para Jesus e Jesus não contestou isso. Satanás disse para Jesus: olha lá, olha os reinos do mundo. Não, ele não estava se referindo a um pedaço de terra ali na Palestina. Olha os reinos do mundo. Se o senhor me adorar aí, e me ajoelhar e me adorar, eu te darei isso. Ele não falou isso para Jesus? E se ele disse que ele dava, é porque é dele, estava na mão dele. Estava como ainda continua, mas Jesus não pôde contestar isso. Jesus simplesmente disse: Satanás, está escrito. Jesus foi citando só a palavra. Não pode contestar os fatos, porque Jesus sabia que o mundo foi perdido, o sistema humano, todas as instituições humanas passaram a estar sob o domínio de Satanás, inclusive as religiões, religião de Caim, né? A geração cainita, capítulo 4 de Gênesis, a geração de Adão e de Sete, capítulo 5. São gerações diferentes, são religiões diferentes, mas são religiosos, não é? O mundo nas mãos de Satanás, é o mundo do prazer, é o mundo de Ada. Lembra que eu falei da Ada? A Ada, mulher de Lameque, significa prazer, significa dor, no enfeite, aquela geração que lá está. Vejam vocês, mas Deus, no tempo da queda, neste tempo aqui, é pelo contraste, começa pela dor, tem que passar pela dor, tem que passar pelo Calvário, até na natureza. Você lembram disso? Vejam, quem já não terá assistido, por exemplo, algum vídeo do mundo animal? Como é que eles vivem? Aliás, o pastor lá no encontro até teve uma coisa muito maravilhosa, né? Quando o rebanho está unido, o leão dorme com fome, né? Quando ele falou isso, lá teve uma aplicação. Aqui nós estamos lembrando do rebanho e do leão. Mas, na verdade, eu só vou dar um passo nesse jargão, nessa frase, nesse provérbio lá da África. Porque ele diz, é verdade, quando o rebanho está unido, o leão não tem como, ele costuma atacar os que estão na beira, ele dispersa, apronta uma confusão total no meio do rebanho, para pegar as ovelhinhas mais fracas, para poder comê-las. Na verdade, se o rebanho estiver bem unido, lá foi dito que o leão dorme com fome. Mas eu quero dizer uma coisa, sem contrariar o nosso querido pastor lá. Na verdade, o leão dorme com fome uma noite. Ele vai dormir com fome talvez uma segunda noite. Mas sabe de uma coisa? Na próxima vez ele pega. Pega mesmo. Você sabe que pega porque também, eu estou falando agora no natural, tá? Porque Deus proveu dessa forma. O leão pode ficar com fome no primeiro ataque, é verdade, no segundo, mas num deles ele pega. Porque ele tem que comer. E sabe por que ele tem que comer? Porque ele tem que viver. Eu estou tentando mostrar para os irmãos como as coisas no mundo de Deus, até no mundo da natureza, estou falando no mundo animal, mas isso vale para o mundo vegetal e vale para o mundo, até para o mundo das pedras, como chama o mundo mineral. É tudo. Começa pela dor. O leão tem que comer para viver. E aquela presa que o leão comeu, pode ser o cervozinho, pode ser o cervo, pode ser sei lá o que for, ela também tem que comer outra coisa para ela viver. Estão percebendo? A cadeia do mundo das predações, predadores e presa, é só lembrar na África, é só lembrar dos filminhos da África. Se você descer lá do elefante, daqueles enormes lá, você for até um inseto, determinados insetos são alimento de outros animaizinhos, certas aranhas, e isso é um círculo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pequenininho, até um pequenininho de nada, ele vai lá e ataca aquele lá e vai comer aquele lá. O mosquito, a aranha vem e pega o mosquito tem que pegar alguma coisa. Estão percebendo isso? Isso é exatamente assim. Não há vida sem a morte. Isso já apontava, desde a queda lá, apontava para onde? Apontava para Jesus Cristo, para as nossas vidas. Não haveria vida de volta da alma dos seres humanos se não houvesse a morte. A morte entrou pelo sangue na barriga de Eva. A morte tinha que sair pelo sangue do Filho de Deus sendo derramado para resgatar a vida das pessoas. Vocês sabem disso. Então não há vida sem a morte. O sistema de predação mostra isso. O mundo, nós, qualquer de nós, você tem que comer a couve, o feijão, arroz, já falamos disso. E tudo isso tem que morrer para você viver. E vocês sabem disso. Lá numa ponta tem criança nossa nascendo, mas nós temos na outra ponta muita gente morrendo.
E não adianta, morre de trabalhar, de lutar, de batalhar, e se desgasta exatamente dessa forma, né? Então eu estou tentando mostrar como o mundo da natureza de Deus. Falei do parto, lembra? Parto natural, começa com luta, com batalha. Mostrei o pintainho nascendo, aquele coisica de nada, o bebezinho lá, pequenininho, nascendo, daquela forma, não é? O lírio dos vales, o profeta fala tanto dele. O lírio, aquela flor linda e maravilhosa, mas antes dela aparecer lá em cima, bonita, cheirosa e maravilhosa, ela tem que, é dos vales, ele tem que atravessar a sujeirada, ele tem que varar os problemas da vida, enfrentar o lodo, enfrentar a sujeira e etc. Mas ele vara e aparece lá em cima. E o lírio do vale, quem é que é o lírio dos vales nas Escrituras? Senhor Jesus Cristo. É a rosa de Saron, a rosa para dar cheiro bom. O que você tem que fazer com ela? Você tem que macetar, você tem que pisotear a rosa de Saron, aí sai cheiro agradável da vida do Filho de Deus, a rosa de Saron. E eu poderia falar o resto da noite ainda sobre essa questão da dor, da aflição, das dificuldades, das lutas, conduzirem sim ao prazer, mas segundo o modelo de Deus, segundo o modelo das Escrituras. Primeiramente buscai o reino espiritual de Deus, as outras coisas, comer, beber, vestir, não sei o que, cheque, bicicleta, casa, lhes serão acrescentadas no tempo e na medida do querer de Deus. Agora o diabo inverte o negócio, vocês sabem disso, né? Inverte por aí afora, mas para quem tem profeta de Deus, que resgata o modelo original da palavra de Deus, ele não inverte, não inverte mais não. A gente cai, a gente erra, a gente falha, mas temos consciência de trilhar o caminho adequado, porque ele quer investir no prazer, prazer e prazer e prazer e prazer e prazer a todo custo. Vocês sabem de uma coisa? Preste atenção. Eu não vou lá muito longe, não. Eu podia pegar, não quero falar disso aqui. Se vocês puderem ler em casa, os irmãos que estão na internet, vale a pena, não querem usar a internet? Vale a pena. Faz uma pesquisa sobre hedonismo. Hedon significa prazer. É uma corrente filosófica lá do tempo do Império Grego. Arquétipo de Cirene, e esses filósofos que estão lá, Epicuro e outros grandes pensadores do tempo do Império Grego ali. Sabe o que é a grande mostra deles? Olha onde o diabo pega a coisa. Ele aprendeu no Éden, mas aqui já no meio da vida do sistema humano, ali 400, 500 anos antes de Jesus, ele vinha com o hedonismo, que é prazer. O foco máximo da humanidade é ter prazer, é bem-estar. Bem-estar, tem que estar bem, está bem. Mas a gente percebe, nós não somos contra o prazer, mas é o prazer no modelo de Deus. Olha, eu poderia falar, não é um ambiente, não é sede, não é lugar de eu falar sobre hedonismo, esse tipo de coisa, mas vale a pena ler depois, para que vocês possam perceber como é que essa ideia do prazer, de onde vem essas igrejas, essas religiões que investem na bênção do cheque, esse mundo de hoje, essas religiões modernas, que querem muito mais em primeiro lugar os aspectos materiais, para dar bem-estar, para dar sensação de prazer. Você vai pegar esses filósofos, esses sujeitos, os hedonistas, os epicuristas e outros lá, que vêm dessa forma. Se você chega, por exemplo, mais para frente agora, Revolução Industrial, olha que coisa, presta atenção nisso, Revolução Industrial, 1800 não sei o quê, de uma hora para outra vem a máquina, eles descobrem tal e tal coisa, e descobrem isso, e aí fabricam um negócio, nunca tinha tido aquilo antes, talvez um artefato, Revolução Industrial, mudou o mundo. Sabe o que a Revolução Industrial fez? Produzir, trazer à tona, apresentar para a humanidade produtos para facilitar a vida das pessoas. Quem não quer assistir só um pedaço disso aqui vai ficar um perigo, né? Esse homem não quer coisa que facilite a vida, mas eu preciso mostrar quem que está por detrás de facilidades.
Facilidades em primeiro lugar. As facilidades da internet do século XX, dos satélites, da tecnologia do século XX. Quem está por detrás de facilidades em primeiro lugar? Não é Deus e nem o modelo de Deus, porque o modelo de Deus começa com a cruz do Calvário, começa com dificuldade, com problema, com luta, com batalha, com combate, com sofrimentos. Eu repito Paulo de novo, 2 Coríntios 12:10, sinto prazer sim, mas na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Estão percebendo isso? Revolução industrial. Aí você fica assim desesperado, falando, mas o que esse homem está pensando? Será que ele está pregando contra a Revolução Industrial? Se ele pudesse estar pregando contra a Revolução Industrial, muito mais a Revolução Tecnológica do século 20 e 21. Você começa com essa estultícia maligna para criar facilidades para as pessoas. Lá no século, lá em 1800. Para facilitar as coisas da vida das pessoas. Só que nós não sabemos, a humanidade não sabe, as religiões deviam saber, mas não sabem. Quem é que está por detrás disso? De coisas boas, mas manipuladas de forma ruim por alguém que eles não sabem, não percebem, que é Satanás. Para levar, para desviar o foco, para subverter a ordem natural do projeto de Deus. Nessa fase da queda, eu repito, nesse tempo de luta, desde o Éden que caiu, estamos seguindo agora até que o Senhor Jesus Cristo venha nos ares e arrebata e leve a igreja dele para do milênio em diante, então restabelecer-se aí sim o prazer eternamente. É outro tempo, é outra condição, mas passaram pelas fogueiras, passaram pela boca dos leões, passaram por perseguições e angústias e lutas lá no passado, aqui, e sempre foi desta forma. Desprezos, pequenez e coisas desse tipo. Estão entendendo isso? Mas o diabo quer o prazer, ele quer a facilidade da internet, a facilidade do satélite. Clica e resolve tudo. Clica, meu Deus, quanto eu não podia falar, não é? Até no ponto de vista natural, o cegamento das pessoas, né? Não calcula, não faz nada, tudo é a máquina, tudo é a internet, pega o trabalho pronto nas escolas, é copiar e colar, e copiar e colar, e copiar e colar, né? Quanto eu não podia falar até sobre isso, sobre aspectos práticos, né? Eu acho que na reunião de jovens, lá em Jacutinga, foi falado sobre isso, e eu não pude estar, porque fiquei adoecido lá no hotel. Mas os irmãos percebem que o diabo investe na facilidade em primeiro lugar, supondo que com essa facilidade vão chegar em algum lugar. Mas Deus investe na dificuldade, na luta, na batalha, no combate. Permite coisas, situações, para ver como é que o filho dele reage. Permite o que ele permitiu com Jó. Que coisa, o homem está lá, aquela coisa maravilhosa, ovelhas, gado, riquíssimo e tal. De uma hora para outra não tem mais nada. E de uma hora para outra ele está sentado na taipa cheio de feridas. Vocês sabem disso. Lá no fogão de lenha, fogão a lenha, né? Você sabe disso. Esse é o caminho de Deus. Deus permite isso. Deus permite uma viúva de Sarepta, sem água, sem nada no lugar, está lá comendo, vai comer o último bolo, a última coisinha que tem para morrer com o filho dela. Eu não vou falar disso, porque a Bíblia inteira é feita dessa história. As histórias de Jó, né? É a maneira de Deus. Mas o diabo quer o prazer. Ele quer uma sensação, ele quer as endorfinas, ele trabalha com esse hormônio que ele sabe que o ser humano tem. Hormônio, as endorfinas, sensação de prazer. Agora aqui é que eu quero dar esse outro passo, aonde eu pus lá no meu tema, comida gostosa dá até água na boca. Há um sujeito, irmãos, me permitam isso, não é o lugar, mas nem é meu propósito falar, mas eu tenho que voltar para mostrar que sabedoria, conhecimento, originariamente vem de Deus. Eclesiastes, né, capítulo 8, é de Deus, mas o diabo pega a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, pega a sabedoria, pega a ciência, pega a filosofia, pega todo esse nível de conhecimento, manipula isso e engana as pessoas. Frauda, revestivos, Efésios 6:11, revestivos da armadura desse evangelho, da dor, da luta e do combate, para você não cair nas ciladas das benesses e do prazer oferecido por Satanás, do engodo que ele faz, das fraudes dele, estelionatário. Aonde eu quero chegar?
Eu tenho que citar aqui, por exemplo, esse moço que em 1904 ele ganhou prêmio Nobel na área dele. Esse russo, é um médico russo, um fisiologista. O nome dele é bem conhecido até, para quem cuida disso, Ivan Pavlov. Esse sujeito desenvolveu essa teoria do reflexo condicionado. O que é isso? Será que o pregador agora vai falar de filosofia de novo e tal? Eu tenho que falar. Eu vou falar para mostrar para os irmãos que apesar do diabo investir na ideia do prazer em primeiro lugar, e o mundo de Deus é de luta, de combate, de angústia, de perseguição e de sofrimento, para depois chegar no prazer, o pior de tudo é que se o diabo investisse no prazer e desse prazer e aquilo fosse real, bom, vamos dizer assim que ia temperar a coisa, mas no mais das vezes o prazer que o diabo, o modelo do prazer das religiões, Satanás por detrás do sistema religioso, é um modelo falso, é um falso prazer, é um prazer mentiroso, é um faz de conta que é prazer, é efêmero, é uma nuvem passageira. Por que eu estou falando isso? Aqui está. Reflexo condicionado. Já viram? Alguém já foi em um circo alguma vez? Como é que os treinadores de animal fazem para fazer o leão fazer tal coisa? O elefante, você vê aquele hominho aqui tamaninho, bate um chicote, plaf! E percebe como é que eles domam? Imagina só se o leão, o elefante soubesse, tivesse consciência, racionalidade. Falou, mas o que, moço? Você está pensando o quê? Né? Não tinha segredo do que queria acontecer. Mas, vejam, o que ocorre no mundo dos animais é de forma muito mais gravosa no mundo dos humanos, porque são racionais. O diabo trabalha no mundo dos humanos aquilo que está no instinto dos animais. Você pega, isso é coisa desse Nobel da Paz aqui. Você pega o cachorro e leva e dá um pedaço de carne, mostra um pedaço de carne para ele, ele sente o olfato, o cheiro daquilo. Eles se estudaram, pesquisaram, vários cientistas, meses, se não anos a fio, para chegar nessa conclusão, que quando o cão via o pedaço de carne, criava-se uma modificação nas enzimas estomacais, no estômago, no intestino, e o cão começa a salivar. Já viram isso? Ele começa a salivar, sai água na boca, porque ele está desesperado para ver aquele pedaço de carne. Ah, que hora que aquilo vai chegar na minha boca. Qualquer um sabe, não precisa de cientista para isso, mas eles mostraram isso examinando em outros animais. Nesse caso, o reflexo não é condicionado, porque o cão viu e sentiu o cheiro da carne, sentiu o cheiro. Então é claro, a reação instintiva, ele enche água na boca, enche água na boca. A comida que a mamãe faz, o André, não dá água, o cheiro não dá água na boca? Dá para você ver. Qualquer de nós sabe disso, né? Esse, todavia, quando você tem o cheiro da comida da mamãe, é um reflexo que junta a água na boca. Mas esse reflexo é incondicionado, porque você está sentindo o olfato. Então, é uma sensação gostosa. Principalmente se estiver com fome, né? O irmão Osmiro, sabe que ele está aí? Está aí, irmão Osmiro? Ele conta esses negócios dele, essas histórias dele lá, né? Do tio que estava na procissão, agora não é quaresma lá. Está na procissão lá, mas agora é quaresma. Então, a religião romana não permite comer carne agora e tal, né? Vocês viram isso? Aí estava na procissão, na rua, assim, e não é piada, não, irmão, isso está dentro do nosso contexto, né? Na rua, assim, a procissão e tal, e quando passaram na determinada rua, tinha lá uma tia lá, passando um bife daqueles, né, acebolado. E o cheiro invadiu, né? E ele estava lá falando a reza dele, tal. Aí no meio da reza, no alto-falante, falou, nossa, que cheiro de bife, né? Que coisa gostosa. E ele não pode comer carne. Mas isso tem muito a ver, por quê? Porque é pesado, na hora da comida, você está com fome, desce aquele cheiro de bife acebolado, aquilo é um reflexo instintivo, ele nem viu quando ele falou aquilo, né? Só que nesse caso o reflexo é incondicionado, porque ele sentiu o cheiro do bife. O cachorro viu e sentiu o cheiro da carne, que tem a carne. Então ele sente o prazer de comer a carne. Os treinadores, já sabendo isso, se o animal faz uma coisa errada, eles vão e
bate nele para ele ficar condicionado pela dor. Você não pode fazer isso. Se ele faz uma coisa certinho do jeito que o treinador quer, o que o treinador faz para ele? Leva e dá uma raçãozinha deliciosa para ele. Está dentro desse estudo que eles fazem, né? Reflexo condicionado e incondicionado. Inibição. Pela dor, você inibe, né? Mas se você faz uma coisa certa, então você dá um negócio para ele, você dá um prêmio para ele. Premiação e inibição. Premiação e inibição. É essa linha toda por aí. Mas isso que eu estou falando até agora é reflexo incondicionado. Porque, na verdade, eles não queriam chegar nisso, que isso era uma coisa que eles viam, que eles observavam e sentiam no mundo dos animais, e no nosso mundo, mais ainda que nós temos racionalidade. Na verdade, eles queriam chegar numa outra posição, no reflexo condicionado, condicionar a mente da pessoa, ou nesse caso, do animal. De que maneira? Sempre que eles iam dar carne para o cachorro, eles pegavam, antes de dar carne, eles faziam um barulho. Pam! Um barulho qualquer lá. Uma campainha, tocavam uma campainha. Tocavam uma campainha, o cachorro sentindo o cheiro, sentindo a saliva, sentindo aquela coisa que estava condicionado pelo olfato, mas ele ouviu o som daquele barulho. Uma campainha ou alguma coisa assim. Aí ele comia carne, estava todo salivando e tal, e comia carne. Outro dia lá de novo, eles, antes de dar a carne, faziam o mesmo barulho. Pam, uma campainha qualquer lá. Tinha que ser um barulho padrão. E isso vai se repetindo, se repetindo. E o cachorro salivando, porque ele sentia o cheiro, e ele via a carne, e ele mostrava que ele ia ter o prazer. Porque a ideia é prazer. O prazer de comer aquela comida gostosa. Bom, mas de um tempo para frente, aí vem o reflexo condicionado. Eles condicionam a mente do animal. Aí então o moço vinha sem carne, sem cheiro e sem nada. E o que ele fazia? Fazia o mesmo barulho, pam, apertava a campainha lá. O cachorro desesperadamente já começava a salivar. Já está aí a minha carne, está aí a minha carne. Mas só o som que condicionou a mente do pobre animal. Estão entendendo isso? Condicionou, mas não tem carne. Mas para ele teria, para ele tinha, é como se tivesse. Mas não tem cheiro de carne, mas é como se tivesse. Estão entendendo isso? Porque eles trabalharam a cabeça dele para ele supor, para ele fazer de conta que ele iria experimentar um prazer da boa comida. Isso, irmãos, todo o trabalho que fizeram e fazem com animais, isso vai muito longe, muito longe, muito longe. Essa forma de condicionamento, punição pelos erros e prêmio pelos acertos, punição pelos erros, no mundo dos animais. Agora, vocês acham que o diabo deixa por menos, quando pega um negócio como este? Não é que o diabo aprendeu teoria de reflexo condicionado em 1904, com esse médico russo, não, ele sabe disso desde o Éden, ele sabe tudo sobre o homem. Porque aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Não faz de conta que é prazeroso, não engano, revestivos da armadura do Evangelho, porque o diabo vai apresentar para você, para irmã, por irmão, para as religiões por aí, um som, uma aparência, um sinal, uma vitrine que aponta, que faz de conta que você vai ter prazer, mas é mentira dele. Ele condiciona as pessoas. Condiciona pela imprensa, condiciona pela televisão, condiciona pela propaganda. Aquela mocinha, aquela menina, aquela criança que mal sabe o que é um celular, alguma coisa, mas ela vê a sensação, a aparência de bem-estar, de prazer da coleguinha lá na escola, que tem o celular, que tem aquele negócio. Ela chega em casa e ela bate o pé, ela chora, e ela grita, e eu quero. Ela nem sabe direito o que é aquilo, mas ela está condicionada pela colega, pelas coleguinhas, porque todas têm. Ela nem sabe direito como funciona aquelas coisas, mas ela está condicionada, ela bate o pé e ela chora. A mocinha, criança, eu sei lá, 8 anos, 9 anos, eu não sei bem, chega ao ponto de fazer o papai que ganha salário mínimo, sei lá o que, ter que abrir mão de comprar comida, alguma coisa, para comprar o celular, porque ela está condicionada. Ela não sabe, mas é um espírito, esse espírito que as coleguinhas têm na escola, que faz aparentar uma sensação mentirosa de felicidade, porque ela simplesmente ela tem um celular, mas esse celular é só um exemplo.
Quantas pessoas saem por aí afora, se a moça não tiver roupa igual a da outra, porque está na moda, porque se não for na moda. Estão entendendo isso, irmãos? Estão entendendo? Agora estou falando de um outro condicionador. Lá era o treinador de cachorros, lá era o pesquisador de uma teoria para mostrar que só o som fazia o cachorro, o animal, supor que iria ter o prazer da comida, o prazer, a sensação gostosa e tal. Mas o som não tinha comida, mas o cachorro era enganado. Agora, quem é que faz o que para enganar os seres humanos? As pessoas. O rombo que isso faz no mundo religioso. O rombo. Eu, se não tiver feijão, para mim é como se não tem comida. Olha, eu podia falar N coisas sobre essa situação de condicionamento de um cérebro, que a partir de uma revolução industrial, isso vem seguindo, e criação de coisas novas, e produtos novos, e recursos novos, e não sei o que, e caneta de não sei que jeito, e roupa não sei que jeito, e botões de internet, vem se criando um condicionamento falso na cabeça das pessoas, que se não passar por aquilo, se não tiver aquilo, não tem felicidade. Mas isso é uma falsa sensação de felicidade, porque o povo de Deus conhece um outro caminho para chegar à felicidade. Eles conhecem o caminho da dor, o caminho de Jesus Cristo, o caminho do Calvário, o caminho do sangue derramado, de todos os acontecimentos da história do povo de Deus, do começo ao fim da história da Bíblia. Percebe como o diabo faz a coisa? É um faz de conta, é uma ameaça, é exatamente como o cachorro. Não tem a carne, não tem o verdadeiro prazer da comida, mas está condicionado que vai ter, tem que passar por aquilo, tem que ser desta forma. É assim que Satanás conduz esse sistema religioso que está por aí. Vem na minha igreja, tem igreja especializada para cada coisa. Para cada coisa da área, quase sempre, não sei que percentual, mas isso é a imensa maioria das questões materiais. Casa, carro, trabalho, emprego, etc, tal. Tudo coisas que Deus faz, mas eles condicionam, o diabo condiciona as pessoas a trilhar o caminho equivocado. Esse é um caminho do faz de conta que é prazeroso, faz de conta que vai dar resultado, porque no final dele há caminhos, lembram? Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é o que, igreja? É a morte. Isso é a Bíblia que fala. Parece que é bom. Essa é a sensação. É o cachorro. Irmãos, imaginem só o que o diabo faz. Ele põe você, às vezes. Se você olha aquela irmãzinha, quantas irmãzinhas nossas que estão por aí e vê a mocinha de cabelo curto, acertado, do seu chanelzinho, não sei o quê, e ela é condicionada a supor que se ela não tiver o cabelo na moda, todo mundo vai pensar assim, um assado, ou então ela não vai arranjar namorado, que ela não vai gostar dela, ou alguma coisa assim. Olha o condicionamento. O diabo trata as nossas irmãs, às vezes, como tratador e treinador trata os animais irracionais. Condiciona a cabeça das nossas filhas, condiciona a cabeça de nossos filhos, tem condicionado a cabeça até de certos pastores. Eu não falo isso por mal, mas começa a querer achar. Pastor Jamiro falou isso lá, e eu falei, meu Deus, estava no meu coração isso. Quantos líderes religiosos que estão começando a ter que criar mecanismos de brincadeiras, jograis e certas atividades que podem ser boas e que são boas, desde que antes disso tudo, diz o profeta, vem a palavra de Deus. Desde que antes se priorize. O profeta de Deus fala, vocês podem cantar, vocês podem orar, vocês podem testemunhar, reúnam-se para isso, mas sempre em todas as situações priorizem a palavra de Deus. O cântico edifica, o cântico ensina, tem a sua mensagem, o testemunho edifica, ensina, tudo isso é bom, mas só a palavra viva, ensinada através do quinto de Efésios, é que pode mudar, transformar e arrebatar pessoas e atrair o Espírito Santo para dentro das pessoas. Mas perceberam, irmãos, como Satanás tem lidado?
Ele condiciona certos líderes religiosos a supor que, se não apresentarem tais e quais recursos, tais e quais movimentos, certos tipos de brincadeiras, etc., se ele não fizer isso, o povo não vai gostar da igreja, não vai largar os jovens ou coisa parecida. Mas um jovem, um velho, um mediano, um jovem, uma criança de Deus, o que atrai e sustenta ele na igreja e no caminho do Senhor se chama Palavra de Deus e Espírito Santo de Deus. Se não forem atraídos por esta via, se não forem atraídos por a palavra de Deus, o resto é condicionamento, reflexo de Satanás. Eu não sou contra, mas você não é contra fazer uma brincadeira. Não, não é isso não. O perigo que ronda nas igrejas de Deus, inclusive na mensagem, é o inverter da ordem das coisas. Criar isso, fazer aquilo outro, e deixando lentamente, jeitosamente, subrepeticiamente, o bichinho chamado Satanás dá um jeitinho de afastar o que ele odeia, que se chama a palavra de Deus, ensinada, falada, com inspiração, com unção, que não há alma que não sinta isso, que não há pregador que não perca o fôlego quando tem que falar essas coisas. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Satanás condicionando filhas e filhos de Deus como se eles fossem animais, cachorrinho, só com o som da carne. Não tem carne, não tem prazer nada, não tem comida nada, cachorrinho. Esse sujeito está te enganando com esse sonzinho que ele está fazendo aí. Isso é tapiação, isso é cilada. Não tem cachorro, irmãzinha minha, irmãozinho meu, pastorzinho meu. Isso é engano, isso é um condicionamento, reflexo para fazer com que as pessoas sejam atraídas por A ou por C ou por B. Mas não, pregue esta palavra a tempo e afora de tempo, porque as almas eleitas vão amá-la, vão chorá-la, vão atrás dela, custe o que custar, ainda que demore, ainda que desvie, mas elas não vão ficar fora dela, porque esta palavra está dentro dessas poças, dentro desses rapazes, dentro dessas pessoas. Fora disso, irmãos, é cilada, é condicionamento reflexo. Eu tenho que repetir isso. Talvez alguém na internet, sabe? Não deixe o diabo te tratar como o treinador trata o cachorro. Você não é um animalzinho irracional. Nós não somos. Se você não tiver aquela roupa, se você não tiver mais saia, se você não tiver mais roupa, se você não tiver igual as outras, se você não tiver tal e qual recurso, porque o irmão tem aquela casa, porque o irmão tem aquele carro, eu não tenho, eu não sei o que, etc, etc. E aí o diabo vai criando aquele clima e ele vai ficando deprimido e não sei o que, aquela irmãzinha não sai de casa e não sei o que, porque eu quero como o tempo do rei Saul, nós queremos ter rei como todo mundo, queremos ser como as outras pessoas, porque eu queria ter roupa como ela, eu queria ter cabelo como ela, porque aí eu estou sentindo, eu vejo que ela tem prazer, eu vejo que ela tem alegria, porque ela tem namorado, que não sei o que. É falso! Isso é o batido do treinador de cachorro. O diabo está te fazendo de cachorra. Mas você não é cachorra, você não é cão, você é filha e filho de Deus. Você não se deixa levar por reflexos condicionados, por sons que não tem a carne, só tem o som, e o cachorro fica salivando, porque ele acha que tem que comer, porque vem comida. Mas o diabo, ele te deixa com tudo isso aí. A hora que você estiver lá com o namorado tal, e diz, eu tenho que ter aquele moço bonito, aquele sujeito musculoso de academia, que não sei o quê, porque eles são bonitos, porque todo mundo que fala, isso é condicionamento. O diabo te faz ser uma cadela, um cachorro condicionado. É um condicionamento reflexo, porque o dia que você tiver um moço, ou se tiver aquela moça, ou tiver aquela pessoa que não tem caráter cristão, que não tem formação deste evangelho, você vai ver que você começa com o prazer do bonitão, da bonitona, mas vai terminar na dor, quando não no desastre, na desgraça e na morte e na separação do evangelho. As filhas e filhos de Deus não estão para sofrerem condicionamento reflexo de tapiação de Satanás. Ou tem o verdadeiro prazer, que é o de Deus, ou então você vai dizer, Satanás,
Pode bater o seu sonho, pode apresentar suas vitrines, pode apresentar o que você quiser. Eu não vou cair nessa, porque eu tenho o caminho da dor, o mesmo caminho do meu Senhor Jesus. Da minha luta é o mesmo caminho da luta dele, é o caminho do Calvário. Depois do Calvário, Satanás, eu vou para a sepultura com ele, mas depois da sepultura eu vou seguir ele na ressurreição pela eternidade, Satanás. Eu não quero esse caminho, desse condicionamento. Eu não sou animal, eu não sou bicho. Satanás é animal, mas ele não vai fazer as filhas, os verdadeiros filhos e as filhas de Deus, feito animais irracionais, condicionados pela mentira, pelo engano, pelo enrodo, revestíveis do Evangelho, para que vocês possam resistir aos enganos, às ciladas de Satanás. Ô pregador, mas as igrejas aí pregam evangelho, tem Bíblia, etc. Mas tem um trem errado nisso. Porque as igrejas têm essa Bíblia, tem Efésios 6:11, falam disso por aí. No entanto, as pessoas, as moças, os rapazes, estão todas com roupas fora da Bíblia, Santa Ceia com pão fermentado, símbolo de pecado, não lavam os pés, não batizam segundo a Bíblia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada quase da Bíblia, é quase todo mundo e mundanismo dentro das igrejas. E a televisão, e as novelas, e a carnaval santo, eles bastam para eles. Olha o que Satanás faz, pega assim, carnaval, mas põe santo na frente, aí tá bom, acabou, resolveu, santificou o carnaval, porque é alguém que se chama evangélico, ou alguma coisa assim, que vai assistir, que vai até participar. Vocês sabem disso. Estão entendendo isso, irmãos? Eu não posso ir mais além, não devo, mas leve isso, lembre-se disso. Lembre-se disso. Diga para o diabo: eu não tenho carne, é só barulho de carne. O cachorro não sabe disso. O barulhinho faz ele pensar que tem carne. Mas nós sabemos que o barulho de Satanás, a vitrine dele, não tem prazer, não tem realidade. É efêmero, é passageiro, é do momento. Nós não caminhamos por isso. Nós temos aprendido de um profeta de Deus. Você acha que um homem, eu ou qualquer outro, ia criar uma coisa como essa? Inventar estas coisas? Falar isso de si próprio? Não. Se não vem da abertura da palavra. Nos dias, Apocalipse 10:7, nos dias da voz do 7º anjo, o Elias, o 4º ministério de Elias na terra, quando viria para restaurar o verdadeiro evangelho, nesse dia os segredos, esses segredos de Deus, seriam apresentados para os filhos e filhas dele. E Satanás não teria como engodar, não teria como fazer um sonzinho mentiroso, fazer quanto que é carne, porque é mentira, não é verdade. Senhor nosso Deus e Pai, eu podia, Senhor, eu já não estou dando conta mais, falar estas coisas mais e mais, mas o Senhor nos ajuda, Senhor, o Senhor nos ensina e nós aprendemos pelo contraste da Tua palavra, Senhor. Nós não somos melhor do que ninguém, ao contrário, somos piores do que todos eles por aí, mas aprova o Senhor amar essas pessoas que amam o Teu modelo de evangelho, Senhor, a Tua fórmula, o Teu formato de palavra, Senhor. Mas o diabo está por aí, Senhor, com ciladas, com enganos e fraudes. Não é só nas religiões que ele pratica isso, no nosso meio, como ele tem feito isso, como ele tem tentado fazer, como ele tem feito o som para atrair, para condicionar a cabeça das nossas irmãs, dos nossos jovens principalmente, para eles suporem que eles terão prazer naquela ou nesta ou naquela conduta, indo naquela forma, naquele lugar, assistindo tais programas. Mas o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra, nós não vamos no sonho incerto. Este é um sonho incerto. O Teu profeta pregou a mensagem do som certo, e o som certo é o som da Tua palavra, não é do engodo de Satanás, dos desvios e desvirtuamentos dele, as ofertas generosas, bonitas, prazerosas, mas é um estalar de dedos, Senhor, e nós não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Nós queremos o prazer, sim, mas é o prazer pela eternidade, Senhor, o prazer da Tua palavra, Senhor. Me ajuda, porque não é fácil, Senhor. Ajuda a minha casa, ajuda os Teus filhos, os que estão na internet. É possível que haja alguém com a mão levantada dizendo: Senhor, ajuda a minha moça, ajuda a minha casa, ajuda a minha, ajuda o meu pastor. Quantas ovelhas não tem que estar orando pelo
os seus pastores, para que esse engano, esse reflexo condicionado, não contamine o líder dos seus filhos, o teu quinto de Efésios, e desvirtue o foco da tua palavra. Tem misericórdia de nós, de mim, Senhor, o mais miserável de todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo.